Oiê! Hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre os calos ou nódulos nas pregas vocais. Obrigado. Mais um vídeo com orientações importantíssimas sobre a saúde da sua voz. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os nódulos vocais, popularmente chamados de calos. Eu já tenho um vídeo sobre esse assunto aqui no canal, ele é bem mais antigo, então hoje eu quis trazer uma atualização a partir das dúvidas de vocês. Eu coloquei nas minhas histórias aqui do YouTube e também lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, @camedisse, comece a me seguir agora que tem muita informação. Eu fiz uma compilação de todas as dúvidas de vocês e nós vamos responder em blocos. Confere aí. O que são os nódulos vocais? Os nódulos são lesões de massa benignas, bilaterais, que ocorrem no terço médio, geralmente, das pregas vocais. Traduzindo do fonoaudiologuês para o português, parece um calo mesmo. Existe ali um aumento de tecido ou de fibra. O nódulo, ele não é uma lesão cancerígena, tá? Então já a primeira pergunta que apareceu aqui não gera câncer. Mas a presença dessa lesão na laringe pode trazer graves comprometimentos na qualidade da voz e também na qualidade de vida da pessoa. Quando os nódulos são mais recentes, eles são mais flexíveis e mais macios. Se essa pessoa tem um nódulo mais antigo, isso aí já está acontecendo há um bom tempo e os comportamentos não mudam, não teve tratamento, esse nódulo ele vai ficando mais duro. E quanto mais antigo, piores são as condições de qualidade de voz e também mais difícil é o tratamento. Como são causados os nódulos? Geralmente essa lesão ocorre por mau uso ou abuso vocal, porque é uma lesão gerada por trauma fonatório repetitivo. Nós podemos citar a pessoa que grita muito, que fala muito por muito tempo, pessoas que falam em ambientes ruidosos com frequência, pessoas que falam fora da região de conforto da voz. Também representa um mau uso vocal você produzir os sons da sua voz de uma forma muito dura, muito rígida, sem suavidade. Se você não coordena bem a sua respiração com a sua fala, se você usa uma ressonância inadequada, então são vários comportamentos que podem gerar essa lesão. E dificilmente os nódulos são causados por um único fator. Aliás, todos os problemas de voz, eles podem ser multifatoriais. Como amenizar e o que pode piorar os nódulos vocais? Bem, como amenizar, a gente já pode dizer que é retirando esses comportamentos que são abusivos e geralmente precisa de um acompanhamento, de uma pessoa, de um profissional que possa mostrar como tirar esse esforço, como falar sem ser gritando. Porque a pessoa não fala assim porque ela quer, é porque ela se ajusta dessa forma. E o que pode piorar a condição da estrutura da laringe com essa presença de nódulos é a manutenção desses abusos, associado a outras questões também, como por exemplo o tabagismo, o etilismo. Sintomas do refluxo também podem piorar a condição dos nódulos vocais. E aqui eu ainda tenho mais uma observação, porque nessa pergunta que me fizeram, como amenizar e o que pode piorar, ainda me perguntaram o seguinte: como eu posso acordar aqui com o paciente quando o caso é psicogênico? Olha só, eu esqueci quem foi que perguntou, mas depois eu posso resgatar aqui. O nódulo nas pregas vocais, ele não é psicogênico. Lógico, fatores emocionais, psicoemocionais podem estar envolvidos nesses sintomas todos vocais que nós apresentamos, mas o que é chamado de disfonia psicogênica é quando não existe uma alteração estrutural de laringe. E a lesão, os nódulos de pregas vocais, eles são uma alteração estrutural. Então aqui no caso, eu acho que você quis dizer aqui com a pergunta é o que eu faço quando tem esse componente emocional associado, que pode sim trazer uma tensão nessa pessoa, uma tensão muscular, pode levar a esses comportamentos inadequados, pode levar a um esforço na fonação. Então é sempre um trabalho em conjunto. Se aqui o fonoaudiólogo não tem esse know-how para trabalhar a emoção, porque não somos psicólogos, nós vamos trabalhar esse comportamento vocal, essa suavização, e se essa pessoa tem uma recorrência de fatores psicoemocionais que são importantes e que estão contribuindo para o quadro, você precisa encaminhar esse paciente para uma avaliação psicológica. Como eu sei se tenho calo ou algum problema na voz?
O diagnóstico dos nódulos vocais depende da história clínica de cada paciente e sim, nós precisamos fazer um exame de laringe que é feito pelo médico otorrinolaringologista. Mesmo eu, como fonoaudióloga, conhecendo os sintomas mais característicos, as causas dessa lesão, eu não tenho como diagnosticar se você tem ou não um nódulo, porque quem faz isso é o otorrino e ele precisa fazer com o exame de imagem. Para você saber se você tem algum problema vocal, a primeira coisa que você precisa ficar alerta é se você tem algum sintoma na voz, alguma rouquidão, algum problema nessa voz que perdura por muito tempo. Então, assim, rouquidão por mais de 15 dias, você precisa ver o que está acontecendo com a sua voz, porque é um alerta de que algo não anda bem. E ainda temos alguns fatores de risco. Então, se a pessoa é profissional da voz, ela precisa usar muito essa voz, seja cantando, seja falando, já é uma população de risco para o desenvolvimento de problemas na voz. Se você tem recorrência de refluxo, se você tem algum problema respiratório importante, então todos esses aspectos no conjunto podem resultar em um problema de voz, mas você precisa se consultar com o médico para que ele possa te dar esse diagnóstico. Quais os sintomas vocais que mais aparecem nessa lesão? Geralmente os nódulos vocais, eles têm uma disfonia, uma alteração de voz que é progressiva. Você não fica rouco da noite para o dia quando você desenvolve nódulos. Então um dia você fica mais rouquinho, mas aí melhora, outro dia fica um pouquinho mais. Quando você menos perceber, você está super rouco, dependendo do caso, obviamente. O sintoma mais frequente é a rouquidão, também a soprosidade, que é quando escapa ar na voz. Quando eu falo assim, eu tô falando e tem mais ar do que voz. Outros sintomas, cansaço ao falar, dor na região do pescoço, da garganta, dor ao falar também. Um aspecto muito importante, essa voz ela geralmente fica melhor depois de um período de repouso e à medida que eu vou utilizando ela vai piorando, então assim, geralmente a pessoa que tem esse problema, a voz está sempre pior no final do dia. Também podemos ver presença de muito pigarro, dificuldades de emitir notas agudas e dificuldade de coordenar a respiração com a fala. E na maioria dos casos nós temos muita tensão cervical, muito esforço fonatório, então é importante olhar para as questões do corpo também. Qual a forma de tratamento para os nódulos vocais? Nós temos duas formas de tratamento, uma delas é a fonoterapia. Nós vamos trabalhar a melhora da qualidade dessa voz, a mudança dos comportamentos vocais que estão sendo agressivos para essa laringe, a redução do esforço fonatório e, consequentemente, a reabsorção desse nódulo. Outra possibilidade é a cirurgia, que é feita pelo otorrino, e aí vai depender de cada caso, porque geralmente a indicação cirúrgica é mais para aqueles nódulos mais antigos, mais rígidos, que tem uma dureza maior ali, está mais difícil de fazer um tratamento com fono. Mas a decisão pela cirurgia ou não é sempre também multidisciplinar. Agora, independente se você tem uma indicação cirúrgica ou não, você não pode querer cortar caminho. Por que eu tô falando isso? Algumas pessoas já falam assim, já faz uma cirurgia e já resolve esse negócio. Não é bem por aí. A cirurgia vai tirar a lesão, ok, mas vai mudar o seu comportamento? Então, de toda forma, é importante que você busque o acompanhamento com um fonoaudiólogo, porque ele vai te ajudar a mudar esses comportamentos para que você não tenha mais problema com a sua voz. E com isso eu já posso responder uma outra pergunta que me fizeram. Os nódulos desaparecem? A minha voz vai voltar ao normal? Sim, eles podem ser reabsorvidos dependendo do tipo de terapia, dependendo da dedicação desse paciente na realização dos exercícios e das práticas que o fonoaudiólogo vai indicar, e também vai depender muito da mudança do comportamento vocal abusivo. Quais são as técnicas sugeridas para os nódulos vocais? Bom, agora neste momento eu tenho uma informação bombástica para fazer para você. O fonoaudiólogo não trata os nódulos vocais. Como assim, Camila? Calma, antes de você dar um dislike neste vídeo, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Os nódulos representam a lesão que você tem na sua laringe. O que aconteceu com a sua voz em decorrência desses nódulos e o comportamento que você tem é o que a gente vai tratar. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com diferentes pacientes que têm o mesmo diagnóstico. Então, assim, eu tenho 3 pacientes que têm nódulos, mas os sintomas, os comportamentos de voz, a qualidade vocal dessas 3 pessoas
Tudo isso é diferente. Então, quando eu aplico uma técnica, é importante sim que eu saiba que eu estou tratando uma pessoa que tem nódulos em pregas vocais. Existem algumas técnicas mais específicas que combinam mais com esse tipo de lesão, mas eu preciso olhar para a qualidade de voz, para o comportamento. A reabsorção do nódulo vai ser um resultado de tudo isso que a gente fez. Então, olha só, com relação a técnicas, primeiro que não dá para eu passar assim, porque não é uma receita de bolo, por essas coisas todas que eu justifiquei até agora. Segundo, não seria ético da minha parte oferecer uma receitinha de bolo para que você tente sozinho desenvolver isso, porque o caminho não é tão simples assim. É importante que tenha um profissional acompanhando e conhecendo cada caso. Mas falando em termos gerais, nós trabalhamos técnicas de coordenação da respiração, técnicas de sons vibrantes, porque faz uma espécie de uma massagem na laringe, e isso ajuda a suavizar a emissão. Sons nasais para você equilibrar a sua ressonância. Exercícios articulatórios, porque muitas vezes essa pessoa está com a articulação muito dura, muito fechada, então fica difícil também de projetar esse som. Exercícios sonorizados com movimentações cervicais, para trabalhar também um pouco esse pescoço, essa tensão cervical, esse esforço na fonação. Dentro dessas técnicas existem alguns exercícios com objetivos específicos. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Como essa voz responde a esses exercícios, varia. E com essa orientação eu já respondo também uma pergunta que veio do meu Instagram sobre o uso do shaker e do LaxVox, né, o tubo de silicone, para o tratamento de nódulos. Para quem não sabe, deixei separadinho aqui, esse aqui é um modelo de shaker, que é um incentivador respiratório, tá? E esse aqui é o tubo de silicone que nós trabalhamos várias questões vocais, tanto na reabilitação como no aprimoramento também. A orientação com relação a esses instrumentos é a mesma que vale aí para essa orientação que eu falei da escolha das técnicas. Vai depender da resposta de cada paciente, vai depender de como esses exercícios funcionam para cada um. Esses dois são apenas mais duas possibilidades de técnicas que você pode aplicar com esses pacientes. Nós podemos discutir um pouco mais num vídeo separado, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o shaker, sobre o tubo de silicone, sobre também o Respiron, que é um outro incentivador respiratório. Coloque aqui nos comentários, #EuQuero, e se tiver bastante pessoas aí interessadas nesse vídeo, a gente pode fazer um material separado. Eu espero que eu tenha sanado todas as suas dúvidas sobre os nódulos vocais. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Também comente, se sobrou alguma perguntinha aí, pode deixar aqui nos comentários que um próximo vídeo, ou mesmo no Cá Responde, eu posso trazer a resposta para você. E compartilhe esse vídeo, divulgue entre os seus amigos, pode ser que tenham outras pessoas precisando dessa ajuda, dessa orientação, e aí você vai fazer também a sua parte disseminando conhecimento e também vai me ajudar a crescer aqui no canal, porque nós estamos chegando nos 100 mil inscritos, então eu preciso da sua ajuda. Divulga aí! E a gente se vê numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo aqui do canal. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!